Amém? Salmo 125 diz assim: os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se pode abalar, mas permanece para sempre. Como os montes cercam Jerusalém, assim o Senhor protege o seu povo, desde agora e para sempre. Se assim fosse, até os justos praticariam a injustiça. Senhor, trata com bondade os que fazem o bem, os que têm coração íntegro, mas os que se desviam por caminhos tortuosos, o Senhor infligirá o castigo dado aos malfeitores. Haja paz em Israel. Amém? O texto começa dizendo: os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se pode abalar, mas permanece para sempre. No mesmo livro de Salmos, tem o Salmo 112, diz que o coração que está firmado em Deus, ele não teme má notícia. É por isso que nós temos que sempre meditar na palavra, porque quando meditamos na palavra de Deus, o nosso coração ele não está firmado em areia, ele está firmado na rocha, que é Cristo Jesus. E nós vamos falar hoje como confiar em Deus. Até o pastor no louvor falou, né? Nós vivemos em tempos difíceis, e nós vamos trazer essa mensagem. O tema dela é confiando em Deus em tempos difíceis. Olha o seu irmão e diga assim: os tempos são difíceis, mas Deus continua sendo o mesmo Deus. Amém? Eu tenho falado aqui que não é porque o Brasil está em crise que Deus mudou. Hebreus 13:8 diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e vai ser eternamente. Então tudo que acontece conosco na nossa vida tem um propósito. Nós podemos não saber o porquê está acontecendo tantas coisas difíceis na nossa vida, no Brasil, em volta de nós, né? Os caminhoneiros praticamente pararam, né? Por causa do aumento do diesel, da gasolina, e com razão. E nós vamos falar sobre isso hoje. Nós devemos confiar em Deus e nas suas promessas, porque nós podemos ver, como eu já disse, o coração que está firmado em Deus, ele não vai temer a má notícia. É por isso que nós não podemos ser levados por dúvida, porque quem duvida, ele não é uma pessoa que confia. O profeta Elias, ele questionou o povo de Israel. Ele disse: até quando vocês vão cochear entre dois senhores? Ou até quando vocês vão cochear entre dois pensamentos? Muitas vezes nós não estamos sendo abençoados à medida que nós desejamos, pelo simples fato de nós estarmos duvidando de Deus e das suas promessas. É por isso que o salmista diz: os que confiam no Senhor são como um monte de Sião que não se pode abalar, ele permanece para sempre. Como os montes cercam Jerusalém, assim o Senhor protege o seu povo, desde agora e para sempre. Então sobre nós há uma proteção. O Senhor nos guarda, o Senhor nos sustenta. Então nós podemos ver que Deus não abençoa aquela pessoa que duvida. E quando nós estamos querendo confiar em alguém, normalmente nós buscamos a garantia, a segurança naquilo que nós podemos ver, naquilo que nós podemos ouvir, naquilo que nós podemos entender. É por isso que nós temos que aprender a viver pela fé. E viver pela fé, andar na fé, é andar por um caminho que muitas vezes nós não entendemos isso que está acontecendo, mas nós temos a certeza de que aquilo que está acontecendo é o melhor de Deus para nós. Tanto é que a Bíblia diz que a vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Então às vezes você e eu podemos não estar entendendo o que aconteceu, o que está acontecendo, o que vai acontecer na nossa vida, mas temos que entender que a nossa vida ela não é um mero acaso do destino. A nossa vida ela não é simplesmente um jogar de dados, né? Muitas vezes nós achamos que a nossa vida é uma incerteza. A nossa vida é certeza de que Deus está conosco, certeza de que nós vamos alcançar o que sonhamos, o que o Senhor nos prometeu, porque a palavra Emmanuel significa Deus conosco. Então eu tenho a certeza absoluta de que Deus está aqui, de que Deus é com você. Olhe para o seu irmão e diga assim: não desanime, Deus é contigo. Amém? Deus é com você, não desanime. Então tenha essa certeza. Nós temos que aprender a ter essa convicção, porque muitas vezes nós não entendemos, mas não é porque eu não estou entendendo que Deus deixou de estar comigo, né? Olhamos aí para a situação brasileira, às vezes nós estamos dizendo: mas Deus, por que tanta confusão, por que tanta corrupção, por que tanta roubalheira? E muitas vezes nós não conseguimos entender e queremos racionalizar o que está acontecendo. Podemos não saber o que está acontecendo agora,
país, com a família, mas temos que ter uma certeza que nos tempos difíceis que estamos vivendo, nós temos que aprender a confiar no Senhor. O texto diz: os que confiam são como um monte de Sião, que não pode se abalar, porque ele está firmado no Senhor. Então nós podemos ver que muitas vezes nós não entendemos o caminho que o Senhor está nos levando, mas entendemos que esse caminho, apesar de não entendê-lo, ele vai nos levar à vitória, ele vai nos levar aonde ele prometeu para nossas vidas. Nós podemos ver que muitas vezes nós falamos que confiamos no Senhor, mas é aquela situação que muitas vezes nós declaramos com a nossa boca, mas mentalmente nós ficamos racionalizando alguma coisa. Então nós não podemos ser pessoas racionais, nós temos que aprender a ser pessoas, homens e mulheres de fé, porque o Espírito Santo de Deus, a Bíblia diz que as coisas do Espírito, elas vão ser discernidas no Espírito. Então muitas vezes nós queremos racionalizar. Racionalizar é procurar uma razão, é procurar entender o porquê. Tem coisa que eu não estou entendendo, mas está no plano de Deus. Tem coisa que você não está entendendo, mas é o projeto de Deus na nossa vida. Então nós muitas vezes não podemos ficar racionalizando. O Provérbios diz assim: não se estribes no seu próprio entendimento. Então nós vamos ter que aprender a descansar no Senhor em tempos difíceis, e entender também que quando estamos ansiosos é porque nós somos dominados pela dúvida, e quando nós começamos a duvidar, nós perdemos a fé. Então não fique ansioso. Mateus capítulo 6 é bem claro: não fique preocupado com calçar, o vestir, o pão cotidiano. Ele diz no texto que as aves do céu não trabalham, não semeiam, mas contudo o Senhor as alimenta. Então não fique preocupado com as coisas desta terra, nada vai nos faltar, porque o Senhor é o nosso pastor, e se Ele é o nosso pastor, como disse o Salmo 23, nada vai nos faltar. Não vai nos faltar provisão, não vai nos faltar paz, não vai nos faltar alegria, não vai nos faltar proteção, sustento do Senhor. Então nós temos que aprender a não viver ansiosos, porque a ansiedade leva a dúvida. A ansiedade muitas vezes nos faz perder a fé, porque é um degrau. Começa com a ansiedade vai produzir, a dúvida. Foi isso que aconteceu com o povo de Israel. Diversas vezes eles disseram assim: era melhor nós termos morrido no deserto. E foi isso que realmente aconteceu. Então, se você quer viver por fé, você e eu vamos ter que aprender a descansar na verdade de Deus, a descansar e entender que com Deus nós estamos seguros, porque o Senhor é o nosso refúgio. É o que diz o Salmo 46. Abra para você ver no Salmo 46. Salmo de número 46, o verso 1. Diz assim: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Por isso não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar, ainda que estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Então tudo pode estar caído, tudo pode estar corrompido, tudo pode estar cheio de adversidade, mas o texto está dizendo: Deus é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, Ele é socorro bem presente no dia da angústia, no dia da adversidade. Você pode estender as mãos para os céus e dizer: Senhor, me socorre nessa adversidade, que Ele vai estar pronto em te abençoar. Você já viu uma pessoa que está afogando? A primeira atitude da pessoa é levantar as mãos, para que alguém a veja naquela situação de desespero. Então, quando nos depararmos com uma situação que não esperávamos, um tempo difícil, levante as suas mãos para o céu e clame por socorro. Como a Bíblia diz: é de lá que vem o meu socorro. Ele é o Criador do céu e da terra. Então hoje Deus quer te socorrer. Ele quer que você esteja no refúgio dele. Ele quer que você esteja na fortaleza dele. E é interessante aqui notar, o verso 2 diz assim: por isso não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar, ainda que estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Então, ainda que tudo pareça ser perdido, quando
estamos refugiados no Senhor, quando estamos na fortaleza do Senhor, o nosso Deus não deixa que nada aconteça conosco. Então, nós temos que aprender a entender que fé é aprender a descansar na verdade, de que em Deus nós estamos seguros. É uma verdade, em Deus você está seguro. Em Deus a Bíblia diz que há anjos ao redor daqueles que temem ao Senhor. Há anjos que estão acampados ao nosso redor. A Bíblia diz: 1.000 caem à sua direita, 10.000 à sua esquerda, e você não vai ser atingido. Então nós temos que entender, se vivemos tempos difíceis, o nosso Deus continua sendo nosso Senhor. Se vivemos tempos tribulosos, o nosso Deus continua sendo Deus. Eu fico vendo, muitas vezes, muitas pessoas se desesperam: a gasolina aumentou, como que eu vou fazer agora? O meu Deus é Deus, Jeová Jireh, Ele supre a sua necessidade. Amém? Então, se subiu as coisas, hoje nós estávamos vendo televisão, pela parada dos caminhoneiros, e volto a dizer com razão, então muitas mercadorias não estão chegando no destino, e no Ceasa já está faltando tomate. E eles falaram que o preço de uma caixa de tomate é R$120. Agora você imagina quanto tomate vai estar no supermercado. Aí quando nós começamos a olhar tudo isso segundo a ótica humana, segundo a razão humana, entra um desespero no nosso coração. Mas se nós olharmos o que acontece pela ótica da fé e entender que se aumentou as coisas, Deus vai trazer de onde não se espera, mas Ele não vai deixar nada nos faltar, porque Ele é o nosso Senhor, e nós temos que confiar no Senhor e entender, fé e descansar na verdade de que estamos seguros nas mãos de Deus. E nós vamos analisar dois personagens da história da Bíblia aqui, que eles venceram em tempos difíceis. E o primeiro, bastante conhecido por todos nós, foi Davi. Ele venceu em tempos difíceis. 1 Samuel capítulo 17 conta a história conhecidíssima por todos nós de Davi e Golias. A Bíblia diz que Golias e todo o seu exército se levantou contra o exército de Saul. E ali durante algum tempo ele ficou desafiando os exércitos de Saul, mas ninguém teve a coragem de se levantar. Então a gente pode ver que diante de tempos difíceis nós temos que aprender a fazer a diferença, nós temos que aprender a ser diferente dos demais. Foi isso que aconteceu com Davi. Todos estavam se acovardando, todos estavam com medo, todos estavam temerosos com aquele gigante, com a sua armadura, com a sua altura, com o seu escudeiro que a Bíblia diz que ia à frente. Mas a gente pode ver que no tempo difícil, Davi, ele achou o tempo difícil, no tempo difícil, uma oportunidade de dar glória ao Senhor. Então é normalmente nos tempos difíceis que é a oportunidade da glória de Deus ser manifestada. Os grandes empresários que hoje existem na terra, eles aproveitaram os tempos difíceis e pegaram aquele tempo difícil como uma oportunidade. Então pegue esse tempo difícil que vivemos como uma oportunidade de glorificar, de confiar mais no Senhor e de ser diferente dos demais, porque diante daqueles soldados, nenhum daqueles soldados tiveram a iniciativa de reagir. Entenda que iniciativa é a ação de quem propõe ou faz primeiro, qualidade de quem é levado a agir espontaneamente. Então eu tenho que ter a iniciativa de agir, iniciativa de buscar o meu Deus. Eu não posso esperar que as coisas aconteçam por si só. Eu tenho que reagir. Fala para o seu irmão assim: não fique prostrado, reaja. Amém? Normalmente quando o tempo difícil vem, a tendência nossa é ficar prostrado. Hoje quantos aí estão em depressão, vivendo debaixo, levando a sua vida com remédios, e não conseguem entender que o nosso Deus liberta, entender que nós não podemos ficar prostrados. Deus não usa pessoas, Deus não manifesta o poder dele em pessoas que estão prostradas, em pessoas que já entregaram os pontos, pessoas que já desistiram de lutar. Entenda que há uma saída. Deus quer mudar a sorte da nossa família, Deus quer abrir porta onde não existe porta, Ele quer suprir a nossa necessidade. Mas se nós ficarmos como soldados de Saul, não tendo iniciativa para reagir, o nosso Deus não se manifestará. Porque a gente vê que quando Davi foi,
o milagre aconteceu. Quando Davi diz para o rei Saul: olha, teu servo, quando apacentava as ovelhas do meu pai, veio o urso, eu matei, veio o leão, eu matei, esse incircunciso filisteu aí, eu vou destruí-lo em nome do Senhor dos Exércitos. Por quê? Ele reagiu, ele teve a iniciativa, e ele com uma pedra conseguiu destruir aquele gigante. Então é assim, nós temos que nos mover, porque Deus ele precisa só que uma pessoa comece a buscar o Senhor, para que a vitória venha na vida. Muitas vezes tem aquele texto, Atos 16:31, que diz: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Foi a mesma coisa que Josué disse no seu livro de Josué: eu e minha casa vamos servir a Deus. Mas só que nós muitas vezes esperamos que alguém se coloque para pregar na minha família, que alguém comece a orar pela minha família. Não. Se você quer ver a sua família salva, Deus está esperando você começar a buscá-lo, para que a sorte da família seja mudada. Então muitas vezes nós não estamos tendo a iniciativa de reagir. Então comece a buscar o Senhor pela sua casa, comece a buscar o Senhor pelos seus. Se você os ama, eu tenho certeza que sim, comece a buscar o seu Deus em prol da sua família. Aí você vai levantar as mãos para o alto e vai dizer verdadeiramente: eu e minha casa estamos servindo ao Senhor. Amém? Então Davi, quando ele se movimentou, ele fez a diferença. Mas só que acontece o seguinte: normalmente quando nós temos a iniciativa de reação, de reagir para fazer alguma coisa, vai surgir pessoas para nos fazer parar. Porque quando Davi propôs no coração lutar contra o gigante, a gente pode ver que ele teve que enfrentar escárnio, ele teve que enfrentar o medo ali das pessoas, porque as pessoas não acreditavam que ele poderia destruir aquele gigante. Mas nós temos que aprender a não dar ouvidos ao inimigo, porque o inimigo mente. Muitas vezes, quando nós queremos fazer alguma coisa, reagir, vai surgir alguém para tentar desestimular a nossa fé. E normalmente esse alguém é alguém de perto. É alguém que a gente ama, é alguém que a gente não espera. A gente vê na história de Neemias, Quando Neemias foi reconstruir os muros de Jerusalém, lá quando ele chega, estava tudo praticamente preparado, começaram a trabalhar. Sanbalate e Tobias se levantaram tentando desanimar e tentando impedir a reconstrução dos muros de Jerusalém. Se alguém tentar impedir o seu projeto, pode ter certeza que nenhuma arma forjada contra você vai prosperar. Amém? Então não dê ouvidos ao inimigo, porque ele quer destruir. Se alguém disser para você assim: olha, não vai dar certo, você vai repreender e vai dizer assim: vai dar certo, porque o meu Deus me disse que vai dar certo. E se ele disse que vai dar certo, nada e ninguém pode impedir os projetos de Deus na nossa vida. Então não dê ouvidos ao inimigo, porque ele mente. O inimigo mente, ele é o pai da mentira. Então muitas vezes ele não usa, às vezes, uma pessoa, um amigo, um familiar, mas às vezes ele traz um pensamento. Ele traz um pensamento dizendo assim: você tentou no passado, não deu certo, para que você vai tentar de novo? E normalmente aquilo desce para o nosso coração, porque nós não repreendemos, não estávamos ali protegidos pelo capacete da salvação, uma das armaduras do Senhor, e aquilo desceu para o coração. E quando a Bíblia diz, quando a boca vai falar, o que o coração está cheio. Então nós temos que ter muito cuidado com o que nós pensamos, porque o que nós pensamos, se nós não vigiarmos, vai ser o que nós vamos falar. Então é por isso que a Bíblia diz, 29:1 de Jeremias: Deus tem pensamentos de paz e não de mal, para nos dar o fim que nós desejamos. Então nós não podemos deixar os nossos pensamentos ficarem muitas vezes vagando. Nós temos que guardar o nosso pensamento. Fala para o seu irmão assim: cuidado com o que você está pensando. Amém? Cuidado. A Bíblia diz que nós temos que levar o nosso pensamento cativo à obediência de Cristo. Filipenses capítulo 4, abra lá para você ver. Livro de Filipenses, o verso 8. Filipenses capítulo 4, verso 8. Diz assim: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro,
tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se há algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Então nós temos que pensar como Cristo pensa. Não é porque os tempos são difíceis que Deus mudou o pensamento dele. Abra lá para você ver em Isaías capítulo 55. Aleluia. Isaías 55, verso 8. Nós temos que reagir. Verso 8, pensar como Deus pensa. 55, 8 de Isaías diz assim: pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Então o pensamento de Deus é pensamento de paz. O pensamento do Senhor é totalmente diferente do nosso. É por isso que nós temos que levar cativo a obediência de Cristo o nosso pensamento. Porque como eu penso, se eu deixar isso descer do meu coração, a minha boca vai falar, porque a boca fala o que o coração está cheio. Então quando surgir um pensamento de derrota no tempo difícil, você vai logo repreender esse pensamento e vai dizer: eu não aceito essa forma de pensar na minha mente, porque tudo começa no seu pensamento. Fala para o seu irmão: tudo começa na sua mente. Amém? Tudo começa da forma que você pensa. Normalmente as pessoas que entram em depressão é porque elas estão pensando negativamente, elas estão com pessimismo na mente dela, e aquilo vai gerando amargura, vai gerando rancor, vai gerando medo, vai gerando ódio, e a pessoa vai se enclausurando, a pessoa vai se isolando, e ali o diabo toma conta da vida da pessoa. Então a gente, voltando à história de Davi, não dê ouvidos ao inimigo, não dê ouvidos ao que o inimigo fala. Vamos ler lá no 1 Samuel 17 para ver o que Golias falou para Davi. Eu não li o texto. 1 Samuel 17. Nós vamos ver o que Davi ouviu do gigante Golias. Vamos achar aqui. O verso 41, 1 Samuel 17, 41. Acharam? Enquanto o filisteu, com seu escudeiro, ia à frente, vinha se aproximando de Davi. Olhou para Davi, olha o que Golias fez. Olhou para Davi com desprezo. Viu que era só um rapaz ruivo e de boa aparência, e fez pouco caso dele. Disse ele a Davi: por acaso sou um cão, para que você venha contra mim com um pedaço de pau? E o filisteu amaldiçoou Davi, invocando seus deuses, e disse: venha aqui, e darei a sua carne às aves dos céus e aos animais do campo. Olha o que Davi teve que enfrentar. Davi, ele teve que enfrentar o desprezo. Davi, ele teve que enfrentar a arrogância. E nós temos que enfrentar tudo isso. A Bíblia diz assim, que quanto mais é dado, mais é requerido. Nós temos que aprender que por amor ao Senhor nós vamos ser perseguidos. Então Davi, ele teve que enfrentar tudo isso, mas a gente pode ver que o inimigo mente. Olha como Davi reagiu, olha a iniciativa de Davi depois que ele ouviu dizendo: olhou para Davi com desprezo, viu que era só um rapaz, e ele disse assim: venha contra mim com pedaços de pau. E o filisteu amaldiçoou Davi. No verso 45, olha a iniciativa, a reação de Davi. Disse Davi, porém, disse ao filisteu:
você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor me entregará nas minhas mãos, eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu, as aves dos céus e os animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Todos os que estão aqui saberão que não por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor, e Ele entregará todos vocês em nossa mão. Uma iniciativa de fé, uma iniciativa de um homem que pensava como Deus pensava. Ele não ficou preso ao desprezo, ele não ficou preocupado com a maldição do gigante Golias, amaldiçoando ele, mas pelo contrário, ele diz: tu vem a mim com pau, com pedra, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. E é interessante notar aqui, que ele diz aqui, olha, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Então Davi entendeu que Golias não desafiou, não foi Saul. Davi entendeu que o Golias não desafiou, não foi o exército de Saul, ou a nação de Israel. Davi entendeu que quando Golias se levantou contra o povo dele, ele estava se levantando contra o Deus dos exércitos, o Senhor que batalha. Então, quando alguma coisa se levanta contra nós, não está se levantando contra nós, está se levantando contra o Deus que nós servimos. É por isso que nós não podemos ficar preocupado. Muitos crentes hoje têm medo de maldição, né? Fica olhando para trás e falam: nossa, mas essa maldição é hereditária. Deixa eu te dizer uma coisa: está em Cristo, nova criatura é. Coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. A maldição foi quebrada. O espírito de dívida que havia contra nós, pronto, o pecado foi lançado no mar do esquecimento. Então, nós não podemos dar ouvido ao inimigo. Ele está mentindo. Fala para o seu amigo, irmão, sua irmã, o inimigo está mentindo. Amém? Amém? Então hoje eu quero dizer para você: você pode, porque Deus é contigo. Paulo diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Uma ação, uma iniciativa de reação no tempo difícil. Então muitas vezes, muitas pessoas não conhecem o projeto de Deus na nossa vida e começam a analisar a nossa vida de forma racional. Quantas vezes por estar esperando em Deus, as pessoas olham para nós e dizem: mas nada acontece na sua vida? Até quando você vai ficar esperando isso? É porque está analisando a nossa vida sem conhecer o projeto de Deus, analisando a nossa vida de forma racional. Então, irmão, servir a Cristo é loucura. Ele escolhe as coisas loucas para confundir a sábia. Se alguém não está entendendo o projeto de Deus por não conhecer o projeto de Deus, eu digo para você: você conhece. Se você conhece o projeto de Deus, permaneça firme no projeto do Senhor. Eu sempre conto um testemunho que um dia eu estava no semáforo e muita preocupação, muito medo, muita murmuração em meu coração. E era aqueles semáforos gradativos que eles têm um tempo mais prolongado que os demais. E eu olhei para um lado assim, tinha um outdoor. E o slogan da empresa estava escrito assim: quem conhece, confia. Na hora o Espírito Santo falou ao meu coração e diz assim: você me conhece? Se você me conhece, você tem que confiar em mim. Então, se você conhece o Deus Todo-Poderoso, tem que confiar nele. Tudo vai dar certo. Fala para o seu irmão: você conhece Deus? Se conhece, vai dar certo. Amém? Vai dar certo, por mais que se levante os Golias da vida, né? Nós temos que entender que Davi, ele venceu Golias, não foi pela força da espada, não foi pela força do seu braço, ele venceu em um nome do Senhor dos Exércitos. Esse é o segredo da vitória. Jesus, quando ele enviou os discípulos, ele disse assim: em meu nome vocês vão tocar sobre orar pelo enfermo e vai ser curado. Em meu nome você vai orar pelo endemoniado e ele vai ser liberto. Então é em nome de Jesus que nós vamos alcançar a vitória. É por isso que quando nós oramos, nós não oramos em nome de Paulo, nós não oramos em nome de Pedro, em nome de Jesus. Então quando você for orar, você não vai orar em nome de Paulo, em nome de Pedro, em nome de João, em nome de Maria, em nome de José. Você tem que orar em nome de Jesus, porque em nome de Jesus é que vai alcançar a vitória, porque só Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Ele é o mediador entre Deus e os homens, é o único que pode mediar a nossa causa. Então, se eu oro em nome de
José, de Pedro, de Paulo, de Maria, de João, está errado. Ele tem que orar em nome de Jesus, porque é Jesus Cristo que morreu na cruz. Não foi Maria, não foi Pedro, não foi Paulo, não foi João, não fui eu, não foi você que morreu, foi Jesus Cristo. E foi Ele que rasgou o escrito de dívida. Então nós temos que entender, não dá ouvido para o diabo. Se você estava dando ouvido para o diabo dizendo, não vai acontecer, hoje Deus está dizendo para você, o tempo é difícil, confia como Davi confiou. Confia, como reaja, tenha iniciativa. E é interessante aqui notar, deixa eu ver se eu acho aqui. A Bíblia diz que Davi correu para cima do gigante. Deixa eu ver se eu consigo achar. É o verso 48. Quando o filisteu começou a vir na direção de Davi, este correu para a linha de batalha para enfrentá-lo. Tirando uma pedra de seu alforje, arremessou-a com a atiradora e atingiu o filisteu na testa, de modo que ela ficou encravada e ele caiu dando com o rosto no chão. Davi não foi andando, Davi foi correndo. Ele correu para cima do inimigo, ele teve iniciativa, ele reagiu. Amém? Então não deixe o inimigo ganhar terreno na sua vida. Não deixe o inimigo ganhar terreno na sua família, no casamento. Reaja, vai para cima do diabo, repreende ele em nome de Jesus, porque a Bíblia diz que pisará, que Jesus pisou na cabeça da serpente, está lá em Gênesis capítulo 3,15. Então nós podemos ver que Davi, ele venceu, porque ele acreditou no Todo-Poderoso. Cuidado com o que você pensa. Davi pensou como Deus pensou. Davi entendeu que Golias não estava desafiando era Davi, estava desafiando era Deus. Então, se está acontecendo alguma coisa errada no país, pode ter certeza que não está desafiando não é o povo de Deus, não. Está desafiando é o Deus que o povo de Deus serve, Jesus Cristo, Senhor dos Senhores, autor e consumador da nossa fé. Então, se alguma igreja é perseguida, como teve aqueles cristãos lá, 25 morreram decapitados, não sei se você viu, procura na internet, você vai ver. 20 cristãos morreram decapitados, isso lá fora, porque se isso acontecer aqui no Brasil, muito crente vai desviar. Esses crentes meia boca, esses crentes que não conseguem confiar em Deus no tempo difícil, ele desvia. Amém? Então a gente vê aqui que Davi, ele conseguiu vencer em tempos difíceis. Outro personagem, vou falar rapidamente para a gente encerrar. Outro personagem que venceu em tempos difíceis, também bastante conhecido, foi José. Primeira coisa que José teve que vencer foi a intolerância dos seus irmãos. O relacionamento dos irmãos dele com ele era um relacionamento terrível. Eles nem conseguiam se falar. E a gente pode ver que José foi uma pessoa que não ficou refém do passado. Porque lá na frente, quando ele encontra novamente os irmãos dele, ele perdoa. Ele libera perdão, ele conseguiu amar. E quantos de nós muitas vezes estamos aí, ficando refém do nosso passado? José reagiu diante dos aparentes fracassos. Nós temos que ser um povo otimista. Fala assim para o seu irmão, otimismo. Amém? Muitas vezes nós fracassamos e por fracassar, nós muitas vezes não avançamos. Então não fique refém do seu passado. Não importa o que aconteceu. Miqueias 7,19 diz que o meu pecado foi lançado no mar do esquecimento. Ele perdoou. Só que o problema é que muitas vezes nós somos perdoados por Deus e muitas vezes nós ficamos voltando lá atrás, trazendo o pecado à tona de novo. Jesus te perdoou. Fala assim para o seu irmão, Jesus te perdoou. Amém? Jesus disse, quem não pecou, atire a primeira pedra. Nós somos pecadores, mas não importa o seu passado, ele não pode manchar o nosso presente. Então nós temos que decidir dar a volta por cima. José venceu em tempos difíceis. Então não deixe que o passado impeça o seu presente. Não deixe que o passado impeça o seu futuro, porque nós temos que aprender a vencer como José venceu. Fique de pé. Nós vamos terminar a mensagem. Nós vamos orar ao Senhor nosso Deus. E nós vamos orar. E baseado na história de José e de Davi, nós vamos orar e vamos dizer, Senhor, os tempos são difíceis, mas eu entendo que o Senhor
entendo que apesar dos pesares, Deus continua sendo o Senhor da minha vida. Amém? Então você vai fechar os seus olhos e você vai fazer como Davi, como José. Você vai ter iniciativa e vai reagir. Você vai dizer: Senhor, não vou desistir. Feche seus olhos. Pai querido, Deus Altíssimo e Poderoso, aqui está o teu povo que se chama pelo teu nome. Nós cremos, ó Deus, que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pensamos e do que nós pedimos, segundo o poder do Senhor que opera em nós. Os dias podem ser difíceis, mas o Senhor não mudou porque os dias mudaram. O Senhor não mudou porque o governo não tem o Senhor. O Senhor continua sendo Deus. Ó Pai, nós cremos no Senhor, e o Senhor é socorro, como preguei, inspirado pelo Senhor. O Senhor é socorro bem presente no dia da angústia. Foi isso que o salmista diz no Salmo 125: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam. Por isso, Senhor, nós não podemos temer, porque o Senhor é conosco e tudo ocorre segundo o seu propósito. Tudo está de acordo com a sua vontade. Nada é por acaso, nada acontece simplesmente, ó Deus, no acaso do destino. O Senhor tem um projeto para a nossa vida, o Senhor tem um projeto para esta nação, e eu tenho certeza que tudo vai dar certo. Ó Deus, por mais que muitas vezes o inimigo coloque pensamento em nossa mente, dizendo, ó Deus, que nada está acontecendo, a tua palavra nos dá certeza de que tudo está acontecendo, porque o Senhor está trabalhando em nosso favor. Eu repreendo em nome de Jesus todo pensamento que não provém do Senhor na nossa mente. Caia por terra todo pensamento das trevas, e que o Senhor nos faça pensar como o Senhor pensa. O pensamento do Senhor é pensamento de paz e não de mal, para trazer o fim que cada um deseja. Por isso eu lhe peço ao Deus de Israel, renova a nossa mente para a honra e para a glória do Senhor. Eu abençoo a todos em nome de Jesus. Amém? Fala assim para o seu irmão: vença, você é mais do que vencedor. Amém?